cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que foi o filme Pânico 6. Inclusive, na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre um especial, então se vocês estiverem se perguntando o que será que a Carol achou do Pânico 1, 2, 3, 4 e 5, vocês podem ver esse especial que eu conto um pouco tanto sobre a franquia quanto sobre as minhas opiniões. Mas agora, indo então para a resenha de Pânico 6. Um ano depois dos eventos que aconteceram em Woodsboro, as irmãs Sam e Tara Carpenter resolvem se mudar para Nova York, juntamente com seus outros amigos sobreviventes, a Mindy e o Chad, para assim tentar superar o trauma que eles passaram. Porém, logo os amigos se deparam com uma nova onda de crimes executada por um novo Ghostface. Bom, esse não é só mais um filme de pânico e ele funciona quase como um teste, meio que o que vai vir daqui pra frente dentro da franquia. Já que ele é o primeiro filme que se passa em Nova York, o primeiro filme sem a Neve Campbell como a Sidney e o segundo filme sem a direção do Wes Craven. Eu acho que desses fatores todos, o que mais deixa impactado é a falta da Sidney, que de fato é o rosto e é a alma da franquia. Quando eu tava assistindo os filmes de pânico, foi uma coisa que eu pensei de tipo, será que ela é tão necessária assim? E conforme você vai assistindo, você percebe que sim, ela é muito necessária. Então esse filme foi de fato uma aposta e ela não está no filme não por uma decisão de roteiro nem nada do gênero, e sim por eles não terem chegado em um acordo do pagamento dela. Mas bom, a personagem ainda está viva, ela está em outro lugar, mas ela só não está dentro do filme. Também é nesse filme que, segundo a própria Mindy, a personagem do filme, a gente de fato entra dentro de uma franquia de pânico, então as regras mudam novamente. E assim como o quinto filme, aqui ele tem uma atmosfera bem mais sombria e ele também é um filme bem mais violento do que os outros filmes do Pânico, apesar de eu sentir que tem menos mortes, mas ainda assim ele tem essa atmosfera sombria, ele tem bem menos cenas e momentos de comédia, porém eles ainda assim estão presentes. E eu acho que a mudança de cenário também foi uma coisa que influenciou bastante esse aumento da violência dentro do filme. Apesar de eu sentir que eles não aproveitam a cidade tão bem quanto eles poderiam, eles de fato aproveitam bastante os becos escuros, as multidões e o fato de que acontece muita coisa ao mesmo tempo em Nova York, então por conta disso as pessoas não conseguem prestar atenção em tudo que acontece. E assim os ataques no meio da rua se tornam comuns ali pelo Ghostface, inclusive ele tá muito mais corajoso assim, atacando elas até numa loja de conveniência que tava até no trailer assim, onde tá um monte de gente, então foi uma coisa bem diferente que eles colocaram aqui e eu sinto que foi muito por conta do cenário ali que mudou. O que dá a sensação de que os protagonistas não têm de fato um lugar seguro. A saga também deixa pra trás todos os aspectos que a gente tinha nos filmes anteriores de cidade pequena, então tem um xerife da cidade, tem as casas todas muito próximas, as pessoas todas se conhecem porque é uma cidade pequena. A cena de início do filme também foi renovada, ela ainda mantém a mesma essência, mas ela foi meio que renovada assim, surpreendendo o espectador da mesma forma que a primeira cena de início no primeiro filme do Pânico surpreendeu. Inclusive o filme traz diversas homenagens e referências não só ao primeiro filme da franquia, como a todos os outros filmes. A direção também conseguiu melhorar bastante do quinto para esse filme, eu sinto que as cenas de ação e tensão estão muito melhores agora e que a gente de fato teme pelos protagonistas, principalmente as duas irmãs. Tem duas cenas que são muito marcantes, que já tinham sido meio que divulgadas um pouco ali nos trailers. E assim, eu não assisti o trailer, então pra mim foi uma experiência maravilhosa e assustadora num muito bom sentido dentro do cinema. As cenas de ação também são excepcionais e são muito bem coreografadas. O roteiro também conta com uma estrutura muito similar aos outros filmes do Pânico, porém agora tem uma diferença de que o vilão não quer somente matar as protagonistas, ele quer acabar com a reputação delas antes de matar elas de fato. Isso é uma coisa muito interessante, já que nunca tinha sido feito antes da franquia e chega até a ser curioso, já que aqui a gente encontra a Sam, a protagonista do filme, e ela meio que tá sofrendo tanto em seguir em frente por conta do trauma, mas também porque as pessoas estão culpando ela e falando que ela que era assassina de Woodsboro e que ela culpou os outros dois Ghostfaces do filme passado. Isso é uma coisa muito curiosa de pensar, porque nos outros filmes do Pânico, todo mundo só aceitava a versão da Sidney, a versão da Gale, do que aconteceu e ninguém questionava, é isso, né? Mas ninguém achava curioso o fato das duas sempre estarem envolvidas nessas ondas de assassinato. E claro, durante o filme, um tema que também é muito abordado é justamente essa dificuldade que os personagens têm de seguir em frente. A gente tem traços de trauma em todos os principais sobreviventes ali, os 4 principais, e isso é uma coisa que já tinha sido mostrado na franquia de Pânico, um pouco ali com a Sidney, mas eu acho que aqui fica ainda mais forte porque a gente vê que os 4 estão com dificuldade, assim, de deixar pra trás o que aconteceu e
de fato estão sofrendo ali por tudo que eles passaram. Em comparação com o quinto filme, eu também sinto que aqui eles conseguiram dar mais profundidade pros personagens, a ponto de que a gente se importa muito mais com o que acontece com eles. Eu acho que parte disso acontece também por não ter a presença da Sydney, já que aqui a gente tem aquele grupo principal e meio que a gente vai conhecendo melhor cada um dos personagens, então não tem toda aquela pressão de tipo, vai ter a protagonista. Porque isso é uma coisa que eu acho que Pânico não tá sabendo fazer muito bem. Isso a gente vê desde o quarto filme, que é ter um núcleo dos adultos e um núcleo dos jovens, porque o núcleo dos jovens é sempre mais desinteressante que o núcleo dos adultos, porque tem os personagens originais. Aqui eu sinto que por não ter essa pressão de ter a Sydney, eles conseguiram desenvolver bem mais, tanto as relações que eles têm entre si, como também a própria personalidade deles. Eu falo isso como uma pessoa que simplesmente odiou a Sam no último filme, eu achei ela extremamente chata, e nesse filme eu acabei desenvolvendo um carinho por ela, a ponto de me preocupar e não querer que ela morra. Além disso, dentro do filme, a ameaça é bem real e o medo dos personagens também, o que faz com que a gente também tema pela vida deles e fique tenso em todas as cenas de ação que eles estão envolvidos. E assim como todos os outros filmes do Pânico, qualquer um deles pode ser o assassino. E eu vou ser bem sincera, eu não suspeitei de nenhum deles. Eu acho que isso pode ter acontecido por um fator em principal, que foi o seguinte: os outros filmes de Pânico eu fiz uma maratona na semana passada, então eu assisti todos eles na tela do meu computador, dentro da minha casa, tendo que pausar toda hora, mas esse filme eu fui assistir no cinema, e daí é toda uma experiência diferente, em que você de fato se sente extremamente imerso dentro da história, então eu acho que ter assistido dentro do cinema me deu uma experiência muito melhor e fez eu gostar muito mais do filme do que se eu tivesse assistido ele em casa. A gente também tem a volta da Gale, a personagem icônica interpretada pela Courtney Cox, porém eu tenho um problema muito grande do que eles fazem com a personagem dela. No momento que ela aparece, meio que a Gale dá 3 passos para trás no seu desenvolvimento, e é uma coisa que me deixa muito frustrada, até pelos eventos que aconteceram no último filme. A gente vê essa personagem que teve um desenvolvimento ao longo da saga voltar meio que pro papel que ela tinha lá no primeiro filme. É uma coisa que não faz muito sentido, e eu acho que até os diretores e roteiristas perceberam isso e eles desistiram disso em certo momento do filme. Outra coisa que eu não gostei tanto foi que ela não participa tão ativamente quanto ela participava nos outros filmes. A Gale era uma peça crucial, principalmente porque era ela que conduzia diversas investigações ali dentro do filme, junto com o Dewey, e aqui ela não tá tão ativa, em parte porque os próprios personagens falam pra ela, tipo, ai, fique fora disso e tal, e eu não gostei, eu queria que ela tivesse participado mais ativamente. Mas ainda assim, ela tá impecável no papel, como sempre, tá icônica, com as boas tiradas da Gale que ela tem desde os outros filmes, e também ela protagoniza uma das melhores cenas de ação, tanto desse filme quanto da própria saga Pânico. Sobre os problemas que eu senti dentro do filme, além da Gale em si não participar das investigações, eu sinto que eles largam as investigações e toda a trama de tentar descobrir quem que é o assassino pra polícia e pro FBI. Então, o grupo de adolescentes meio que a única preocupação deles é sobreviver, e eles, tipo, até suspeitam, até tem uma piadinha ou outra falando, ah, você que é o assassino porque você não tava aqui, mas não tem uma investigação de fato, e isso foi uma coisa que eu senti bastante falta. Pra mim, a pior coisa, realmente uma coisa que fez diferença extrema dentro do filme pra mim, é o fato de que apesar dele estar mais violento, os personagens estão muito mais resistentes. Então, eles levam lá 400 facadas, mas eles continuam correndo como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem, e isso foi uma coisa que me incomodou, porque nos outros filmes do Pânico eles tinham essa preocupação, né? O personagem, até no último filme mesmo, no começo do filme, a Jenna Ortega, ela leva tanta facada, quebra a perna e leva a faca no meio da mão, e você vê que ela tá ali sofrendo, que ela não consegue sair correndo. Já nesse filme, se tivesse uma cena parecida, ela ia ter levantado e saído correndo, assim. Isso foi uma coisa que me incomodou e me desconectou, assim, do filme. E bom, assistir o filme no cinema, de fato, foi uma coisa que eu senti que mudou bastante a minha opinião que eu teria do filme. Talvez se eu assistisse em casa, eu teria reparado em muito mais coisas, porque eu adoro a saga Pânico, mas eu sinto que são filmes que você tem que comprar muita ideia do que tá acontecendo. Então eu sinto que se eu tivesse visto em casa, talvez eu ficasse incomodada com várias outras coisas, mas eu vi dentro do cinema, então eu tava extremamente imersa e muito feliz, assim, com tudo que estava acontecendo. E bom, o meu ranking final, então, ficou da seguinte maneira. Eu ia colocar esse filme numa colocação mais alta, mas aí, como passou um tempo desde que eu assisti, eu pude dar uma reavaliada, então no final ficou desse jeito. Em primeiro lugar, o terceiro filme, tá? Não me julguem. Vão ver outro vídeo, que daí vocês vão entender. Em segundo lugar, o primeiro filme. Em terceiro lugar, o segundo. Em quarto lugar, o sexto filme. Em quinto lugar, o quarto filme. E em último lugar, o filme Pânico 5.
E bom, apesar de eu sentir que a não participação da Sydney foi uma coisa boa dentro desse filme, porque a gente pôde ver mais dos outros personagens, eu não acho que essa seja a solução da franquia. Só falar que ela tá morando longe e acabar com isso. Não, eu sinto que tem que ter algum filme que tenha uma passagem de bastão, ou ela tem que aparecer em mais algum filme da franquia. Eu não acho que eles têm que matar o personagem, mas eu acho que tem que dar mais uma satisfação, assim, principalmente pros fãs. Em resumo, saí com um saldo extremamente positivo. Achei esse um filme muito legal. Foi um dos melhores filmes do Pânico, apesar de eu ter colocado ele em quarto lugar. Foi um filme muito bom e eu recomendo a todo mundo que puder assistir esse filme no cinema, porque vale de fato muito a pena. As expectativas para os outros filmes é a seguinte: eu acho que a partir de agora eles vão meio que tentar seguir com esse grupo de adolescentes, meio que para dar continuação, e a gente vê que Pânico não é um filme que tá preso a uma cidade ou preso à história da mãe da Sydney, ou enfim, eles vão conseguir recriar, assim, e eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? A gente vê muitas franquias continuando a ponto da exaustão, mas eu sinto que Pânico, isso pelo menos não tá acontecendo comigo, e eu fico muito feliz de terem novos filmes, porque aí a gente tem uma nova chance de descobrir quem é o Ghostface. Não sei, eu acho, por enquanto eu tô bem positiva com o futuro da franquia e bem ansiosa para os próximos filmes. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 7.9 e ele tá disponível nos cinemas. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha da franquia Pânico. Se você gostou do sexto filme, o que você acha que vai acontecer nos próximos. Se você quer a volta da Sydney, se você acha que eles devem matar a personagem. Enfim, comenta aí. E foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.